Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa semana 21. Hoje nós vamos fazer a leitura 2, Joca, o único jornal para jovens e crianças. Antes de ler, vamos conversar um pouco? Você conhece as histórias de Harry Potter, o personagem da série de livros da escritora J.K. Rowling? Com certeza já ouviu falar, né? No mundo fictício em que ele vive, existe um jornal impresso, o Profeta Diário, em que as imagens têm uma característica mágica. Você sabe qual é? Muito bem, elas se movem, não é verdade? Fora da ficção, existe um tipo de jornal que é atualizado em tempo real e que possui as imagens que se movem. Onde podemos encontrá-lo? Com certeza você lembrou da internet, não é verdade? Então, na internet nós encontramos esse tipo de jornal, que são os portais de notícia. Os jornais e revistas impressos sofreram grandes transformações em decorrência das novas tecnologias de informação e comunicação. Muitos deles até deixaram de existir. As notícias, que no jornal impresso aparecem da maneira como estudamos na leitura 1, adquiriram novos formatos, passando por grandes mudanças. Além disso, poder postar notícias em tempo real em sites na internet conferiu velocidade e mais profundidade aos conteúdos divulgados, permitindo o acesso de muitas pessoas aos fatos relatados. Esse modo de apresentar notícia na web mudou a forma de ler e consumir textos jornalísticos. Veja bem, os sites de notícia, quando você lê um texto, se tiver o nome de alguém que você queira saber mais a respeito dele, vai estar um link que você clica e vai mostrar quem é, o que faz. Se tem alguma palavra, você bota o cursor em cima e vai aparecer o significado, se é uma palavra muito diferente. Então, tem essas facilidades que fazem com que a nossa leitura tenha mais profundidade, que a gente entenda melhor os conteúdos. O texto que vamos ler é a página de um portal de notícia. Aqui nós temos grifadas algumas palavras: site, web, portal. E lá no livro de vocês têm site, endereços eletrônicos em que constam informações organizadas como um arquivo digital. Então, é como se fosse um arquivo digital onde tem as informações organizadas. E, geralmente, no site tem uma barra superior onde você pode acessar cada um desses arquivos. Web, em inglês, rede. Palavra que compõe a sigla www, World Wide Web, também conhecida como internet. Portal, endereço eletrônico que serve de acesso a uma variedade de informações gerais e serviços, como notícias, vídeos, dispositivos de busca, entre outros conteúdos. Vamos à nossa leitura? Nós vamos ver esse jornal eletrônico que é o Joca, que é um site de notícias feito para crianças e jovens, com uma linguagem própria para criança e jovem poder entender. Observem que nessa página nós vamos ter o nome do jornal, Joca, um índice com a barra lá de cima, onde pode-se clicar e escolher o assunto. Nós temos imagens, nós temos fotos e nós temos legenda das fotos. É possível também encontrar textos aqui nesse tipo de jornal. Além disso, nós vamos ter enquetes, tem a possibilidade de comprar o jornal impresso, tem várias informações, perceberam? No entanto, essas imagens que tem no nosso livro, elas são de 2018. Será que esse endereço do Joca Notícias ainda funciona? Vamos dar uma olhadinha então? Fazendo uma busca, nós encontramos logo aqui na primeira Joca, o jornal Joca. E olha só, nós temos aqui o site de notícias Joca, que é um jornal online. Observem
ele está bem atualizado. Ele fala aqui da Simone Biles, a ginasta que desistiu da final do individual geral, a ginasta americana. Isso aconteceu ontem à noite, ou nesta madrugada. Observem que aqui em cima ele mantém ainda aquela barra, só que não está mais com tantas cores, né? Ele está um pouquinho diferente. Tem mundo, Brasil, ciência e tecnologia, maluquices, esporte, cultura, entrevistas. Ele vai ter aqui, ó, assinaturas, tem várias informações. Ó, tem o jornal, tem o impresso deles que traz na capa a fadinha do skate, como ela é conhecida, a Raíssa Leal, que tem apenas 13 anos e foi prata na primeira Olimpíada que ela está participando. Nós temos mais informações, ó. Veja quantas informações nós temos. E ainda tem aqui a enquete, olha só. A enquete agora é a respeito das modalidades. Então, a enquete sempre vai ser sobre alguma coisa que está acontecendo no momento. Essas ilustrações aqui são chamadas de ícones. Esse ícone aqui é de podcast. Então, aqui o jornal também faz podcast. Podcast é como se fosse um rádio. É um jornal que apenas tem o som. Mas, em alguns casos, eles fazem com imagem também, tá? Aqui nós temos ícones, ó. Essas ilustrações que marcam a abertura de algum assunto, são chamados de ícones. Viram? Ainda existe esse jornal na internet e é muito legal. Você poderia investigar isso também e ler algumas informações. Tem muitas coisas. Olha só, a seção Maluquice, quando a gente clica aqui, olha o que ela traz. Dia 20 de julho foi o Dia Nacional do Biscoito. Você sabia que existia isso? O Dia Nacional do Biscoito? Que maluquice, hein? E olha só, os 7 biscoitos mais malucos do mundo. São curiosidades, são coisas que são interessantes. Olha outra maluquice, o artista vende escultura invisível por R$93 mil. Vamos ver um texto agora. Se nós abrirmos aqui, no Brasil, nós vamos abrir essa notícia aqui e veja só. Nós temos texto, estão vendo? Nós temos o título, nós temos aqui, ó, indicação do local. Aqui nós temos o título ou a manchete da notícia, a linha fina ou subtítulo. E aqui nós temos a imagem, a legenda da imagem. E aqui nós temos a notícia. Estão vendo? Com certeza, o primeiro parágrafo nós vamos ter o lead também. Então, apesar de ser eletrônico, ele ainda tem alguns textos e os textos mantêm o formato do texto jornalístico. Então, vejam bem aqui, ó, vocês clicam aqui, ele vai ter vai abrir uma outra página, que são dicas para economizar água, né? Então, clicando em alguns links, ele vai mudar a página. Viram que interessante? Vamos voltar para a nossa aula agora. Vamos ver, então, no portal de notícia, os principais elementos que o compõem. Vejam só, ele tem o título do jornal, ele tem fotos com legenda, ele tem manchetes, tem textos com notícias ou textos de notícias, tem barra com índice por assunto ou tema, tem blocos de notícia, tem links, tem hiperlinks. E o que é um hiperlink ou um link? Link ou hiperlink, em alguns momentos podem ser sinônimos, é um trecho, palavra, ícone ou imagem que, ao ser clicado com o botão esquerdo do mouse, direciona o leitor internauta de uma página inicial para outra em sites e portais. Portais e sites são estruturas em uma rede ligados por meio de links ou nós
que levam a outros textos, com o leitor estabelecendo o percurso da leitura que deseja. Quando nós temos um jornal impresso, o único jeito de fazer a leitura é uma leitura linear, porque nós precisamos folhear o jornal até chegar nas notícias, como se fosse uma linha. Quando nós temos um portal de notícias ou um site de notícias, nós vamos fazer uma leitura não linear, porque vocês podem clicar em qualquer notícia para ler primeiro. Vocês não precisam seguir a ordem da primeira, segunda, terceira página. No jornal impresso, mesmo que vocês não leiam na ordem, vocês vão precisar folhear para encontrar as notícias, porque elas vão estar dispostas na ordem, certo? O hipertexto é um texto ou um conjunto de textos organizados de forma a permitir que o leitor escolha entre as diversas possibilidades no percurso da leitura, cuja passagem de um texto a outro ou a outros blocos de texto se faz por meio de links. Então, o hipertexto é aquele texto que eu vou acessar por meio de um link. O hipertexto possibilita que o internauta navegue em uma rede de textos. Um portal também permite que o leitor interaja com os conteúdos. Sempre há um link para tirar dúvidas, mandar comentários, enquetes ou enviar conteúdos. Alguns jornais permitem que o próprio internauta envie conteúdos para que eles publiquem. Essa interação do internauta com o jornal acontece de forma mais abrangente no jornal online. Alguns recursos expressivos. Compare as páginas iniciais. Nós temos de um lado Joca, o portal, e temos do outro o jornal Estado de São Paulo, do qual foi retirado o texto que nós lemos na leitura 1. Que semelhanças é possível perceber entre as duas páginas? São muito parecidas, não é verdade? Tem imagem, tem o nome do jornal. Vejam só quantas semelhanças. Que diferenças há entre as duas? Vocês devem ter observado que o jornal impresso ele já traz alguns textos na primeira página, enquanto o jornal online só vai trazer a imagem e o título linkado ao texto. Se tiver curiosidade para ler, você pode clicar no link e será direcionado ao texto. Não precisa ter o texto de resumo na primeira página, como tem no jornal impresso. Em qual dos dois jornais há possibilidade de se fazer uma leitura não linear? Como falamos antes, no jornal online é que eu posso fazer uma leitura não linear. No jornal impresso, eu vou ter que passar as folhas linearmente até chegar na página que eu quero ler. Para lembrar, então, tanto o jornal escrito quanto o portal de notícias na web são formados por textos de gêneros diferentes. Textos visuais, textos verbais. Tem vários textos diferentes que compõem esses jornais. O portal de notícias na web tem como intenção principal oferecer um conjunto amplo e aprofundado de notícias. A organização do portal de notícia vai estar em formato de hipertextos. Temos blocos de imagem e textos noticiosos, que são as notícias, links que levam a outros textos, interação com o leitor, uma leitura não linear, a presença de ícones e imagens. Todos esses itens fazem parte da organização de um portal de notícias. Assim como no jornal escrito, a linguagem utilizada no portal de notícias também vai ser uma linguagem objetiva, buscando o registro dos fatos. Você quer saber mais a respeito disso? Na pasta Aprenda Mais, você vai encontrar vídeos e arquivos em PDF que têm mais informações. Acesse lá e aprenda mais. Tchau, pessoal!